Romanos, capítulo de número 12. Vou fazer a mesma leitura. Romanos 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Nós lemos na terça-feira passada e nós vamos repetir a leitura do mesmo texto hoje. Certo, irmão? Ele sempre lia na Bíblia, fazia a leitura e pregava em João 3,16. Por muito tempo, era um dirigente da congregação. O irmão foi reclamar com o pastor, pediu para tirar o obreiro da congregação, porque o irmão pregava a mesma coisa todo dia e lia a Bíblia todo dia a mesma coisa. E o pastor então perguntou a ele, qual é o texto que o irmão lê todo dia? Ele parou, pensou, esqueci, pastor. Então volta lá, porque o irmão precisa continuar pregando, lendo. O irmão não pode parar. Eu não vou tirar o irmão, ele precisa continuar pregando. Nós vamos lendo aí, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 ao versículo de número 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. Podeis vos assentar. O versículo de número 2, do capítulo 12, ele nos diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos, mas transformai-vos. Existem algumas coisas em nossa vida que é Deus quem faz. Nós não temos condições de fazer. Mas existem coisas na nossa vida que somos nós que temos que fazer.
somos nós que temos que transformar. Por isso ele disse: mas transformai-vos. Sou eu que tenho que me transformar. Somos nós que temos que nos transformar. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus faz por nós e faz em nós. Mas existem coisas que sou eu quem tem que me transformar. Eu vou dar 2 exemplos só, antes de iniciar o estudo. Se eu tenho o hábito de mentir, quem tem que parar de mentir? Sou eu que tenho que parar de mentir. Isso a Bíblia já diz: não mentais uns aos outros. Quando eu paro, eu estou me transformando. Se eu tenho um hábito de comprar e não pagar, o que eu tenho que fazer? Tornar honesto, sincero e cumprir com meus compromissos. Passar a pagar as minhas dívidas. Não é? Agora, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez para mim. Isso aí sou eu quem tem que me transformar. Por isso tem coisas que é Deus quem faz. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. Mas tem coisas na nossa vida que somos nós que temos que fazer. E aí tem muitas coisas. Estou dando apenas 2 exemplos. Aí ele disse: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí nós temos que nos transformando. Pois bem, irmãos, na continuidade do nosso estudo, nós vamos, mais uma vez, ministrar um pouco mais e dar um passo mais dentro do estudo que nós estamos ministrando nesses dias. Nós temos necessidade de transformarmos. Todos os dias nós temos necessidade de nos transformar. Por que que nós temos necessidade de nos transformar todos os dias? Primeiro, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Perfeitos, só Deus. Nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a falhas. Por muito esforço que fizemos, ou que fazemos, melhor dizendo, para não pecar, mas a nossa natureza, ela é propícia ao pecado. Por isso é uma necessidade de transformar. E essa transformação, ela acontece devido à presença do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos ajuda, Ele que opera em nós essa transformação, dia a dia, devido à nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Veja bem, daí nós temos que ter o máximo de cuidado em nossa vida para não parar de transformar, de não parar essa transformação em nossa vida. Ela precisa ser constante, porque a nossa vida, ela é como uma escada
que nós vamos subindo degrau por degrau, degrau por degrau, até chegarmos à perfeição diante de Deus. Se pararmos, a escada, ela volta. Não pode parar. Esse é o segredo. Se parar, ela começa a desandar e volta lá no primeiro degrau. Não pode parar. Ela precisa, é progressiva. Ela é sempre crescente até chegarmos à perfeição eterna. Então veja bem, quando nós paramos, me lembra para orar, esse pedido de oração do Pai dele, não deixa eu esquecer não, final. O segredo aqui é que até a nossa conversão, nós tínhamos apenas uma natureza. É a natureza caída que nós falamos. É aquela natureza que nós herdamos de Adão, contaminada pelo pecado. Depois da conversão, que aceitamos Cristo, aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo operou em nós. E nós fomos criados em nós um novo homem, uma nova natureza. Isso chama na Bíblia de regeneração, do novo nascimento. Aí nós passamos a ter, depois da conversão, duas naturezas. A velha natureza, aquela que nós herdamos de Adão, que ela tem a inclinação para o pecado, para a desobediência, ela não morre, ela é subjugada pelo poder e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ela é controlada, ela é dominada pelo Espírito de Deus em nossa vida. E a nova natureza, que é criada segundo Deus, ela busca as coisas de Deus. Ela nos leva à obediência, à sujeição a Deus. Essa velha natureza, ela foi corrompida, conforme nós já estudamos. E essa nova natureza, ela é formada através do novo nascimento. João 3, Evangelho de João 3, e o versículo de número 3. Jesus fala para Nicodemos: na verdade vos digo, que necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz aqui, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele está completamente dominado, a velha natureza, completamente corrompida e dominada pelo pecado, pelo maligno. Querendo ou não, essa é a verdade. Ela é dominada pelo maligno. Por isso a necessidade da pessoa ser regenerada, nascer de novo, para que o Espírito Santo então opere e realize o novo nascimento na sua vida. Aí, irmãos, por ela não morrer, essa velha natureza, uma natureza adâmica que se fala, nós usamos mais o termo velha natureza, a natureza adâmica, se ela não for controlada pelo Espírito Santo, ela produz frutos.
se ela não for controlada e dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Aí que entra a questão. O crente foi regenerado, ele nasceu de novo, no ato da regeneração, no ato do novo nascimento. O Espírito Santo de Deus opera o novo nascimento, a regeneração, e essa velha natureza, ela torna-se submissa ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem e dominou a velha natureza, e ao mesmo tempo o Espírito Santo operou e criou um novo homem. Um homem chamado homem interior, que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí o homem tem duas naturezas. A velha, porém a velha, ela está dominada pelo Espírito Santo de Deus. Imagine uma coisa comigo, só para você ter uma ideia. Dentro de você tem um leão bravo, faminto, mas que Jesus veio pelo poder dele na cruz do Calvário, amarrou esse leão, acorrentou ele e deixou ele acorrentado. Ele não pode fazer nada. Mas esse leão, lá uma vez ou outra, ele dá aquele urro que estremece tudo. Ele urra e quer soltar, e quer ficar livre. É a sua velha natureza. Aí, meu irmão, só existe uma pessoa que pode manter esse leão, que é a natureza adâmica, a velha natureza amarrada. Só o Espírito Santo de Deus. Enquanto ele estiver em evidência na nossa vida, esse leão fica amordaçado. O dia que o Espírito Santo sai, ele fica livre para agir novamente na nossa natureza. Aí é que nós dependemos do Espírito Santo, de estarmos sujeitos ao Espírito Santo, fazer a vontade do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, em obediência a Deus, cumprindo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de operar e manter essa natureza amordaçada em nós. Quando isso ocorre, essa velha natureza, ela sai do domínio do Espírito Santo, ocorre na vida do cristão a morte espiritual. A morte espiritual, ela configura em dois tempos: no tempo presente e no tempo futuro. Enquanto ela está configurando apenas no tempo presente, o cristão que morreu espiritualmente, ele ainda tem uma oportunidade de arrepender, de reconciliar, de pedir perdão, de buscar a Deus, de abandonar, de restaurar, de transformar e voltar a ter vida espiritual. Esse é um tempo que, enquanto ele vive aqui, mesmo que ocorreu a morte espiritual, ele foi separado de Deus, não é separado da igreja, porque uma pessoa pode estar separado de Deus e não estar separado da igreja. Ele pode estar separado de Deus e não estar separado da comunhão da igreja. Ele pode estar separado da igreja e não estar separado do rol de membro da igreja. A morte espiritual, a pessoa é separada de Deus. Isso enquanto ele vive. Ele está vivo, mas ele está sem ligação com Deus. Ele está cortado. Ele não tem comunhão com Deus.
Aí tem muita gente que faz muitas coisas de Deus e para Deus, mas não tem vida de Deus nele. Ele já morreu espiritualmente. A gente tem imensidão de pessoas assim. Se esta pessoa vir a morrer neste estado, que ele perdeu a vida espiritual, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ele recebeu uma nova natureza, mas ela morreu. Quando o Espírito Santo, ele não controla a velha natureza e subjuga ela, a nova morre. Ela só vive enquanto a velha natureza está subjugada pelo Espírito Santo. Porque quem dá vida à nova natureza é o Espírito Santo mortificando a velha natureza, a natureza adâmica. É isso que muitos crentes não entendem. Ah, sou crente. Não é apenas ser crente. Você precisa manter comunhão com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. Você precisa ser vivo, vida de Deus em você. Aí, irmãos, se a pessoa morrer nesse estado, morte espiritual, aí ele tem a segunda morte, é a morte eterna. É a separação eterna de Deus. Às vezes, quando a gente está ministrando, irmãos, hoje nós vemos aí muitas doutrinas erradas e aberrações. E precisamos ter muito cuidado. Porque as pessoas querem arrumar jeito para não existir condenação eterna. Você pode pecar à vontade, fazer as coisas à vontade, que lá no final Deus vai dar um jeitinho e vai te salvar. E tem muita gente iludida com isso, esperando o jeitinho lá no final, que não existe. A Bíblia Sagrada está falando isso, é claro. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro nós vamos ler João 15, versículo 6. João 15, 6. A morte espiritual, ela configura no tempo presente. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, quem está falando aí? Quem está falando? Quem está falando? Jesus. Se alguém não estiver em mim, Jesus está falando, o que acontece? Será lançado aonde? Fora. Como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. O tempo agora, tempo presente. Se não estiver em mim, quantos aqui estão ligados em Jesus? Estão em Jesus. Você está ligado em Jesus. Agora, você está ligado em Jesus. Você não pode desligar dele. Isso aqui é a doutrina bíblica, é a verdade absoluta. Não tem outro caminho, não tem atalho. Nós temos que estar ligado em Jesus. Ligado, comunhão, ligado com Ele. Se estiver desligado dele, enquanto você está ligado com ele, a vida de Deus, a vida espiritual, ela vai fluindo para você. Você tem vida. Talvez por alguma razão, alguns são cortados e lançados fora. Agora vamos lá. Aqui é morte espiritual.
E o resultado final, separação eterna de Deus, morte eterna, separação eterna de Deus. Apocalipse, capítulo de número. Irmãos, eu vou aproveitar o gancho aqui e vou ensinar uma coisa para a igreja, que tem alguém ensinando isso errado para a igreja. Porque é meio complicado o assunto. Mas vamos lá, Apocalipse 20. Vamos pegar o 13, que eu vou pegar um gancho aqui, porque... Apocalipse 20, versículo de número 13. Vamos ler o 13? Aí o 13 já diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vamos ao 14, que diz aí: a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda, porque a primeira está no tempo presente. A pessoa morre ao ser desligado de Deus. Você vê muito defunto perambulando por aí, com nome de crente, com carteirinha de membro da igreja, participando da ceia, cantando nos conjuntos, tocando. Um monte de defunto perambulando. Morreram a primeira vez. Morreram como? Nasceram uma vez. Foram regenerados. É sério. Mas não cuidaram. Morreram a primeira vez. Muitos têm a oportunidade de reconciliar. Muitos têm a oportunidade de acertar. Não se enganam, viu, irmãos? Remorso. Judas sentiu remorso. Chorou porque ele traiu Jesus. Tem muita gente sendo iludido com remorso. Mas arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de direção. É diferente. Tem muita gente se iludindo. É diferente. Quando a pessoa se arrepende, ele muda de pensamento, ele muda de atitude, ele muda de comportamento, ele muda de caminho. Aí volta a Deus. Deus é poderoso para perdoar. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para levantar. Nosso Deus é maravilhoso. Mas uma parte o homem tem que fazer. Quando não faz e morre nesta situação, vem a segunda morte. E não se engana. Aí eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Existem duas coisas aqui. Aqui tem duas coisas que a igreja precisa entender. A primeira, no versículo anterior, a Bíblia diz que o mar, a morte e o inferno vai fazer o quê? Vai dar os mortos que nele havia. Então, preste atenção. Quem acabou de morrer agora, depois que esse versículo está na tela, se não
for crente em Jesus, estiver ligado com Jesus, a alma já está lá no inferno. Um dia Jesus falou assim: nós não devemos temer aos homens, que mata o corpo. Quem se lembra do texto? E os homens que têm o poder de matar o corpo, mas não pode matar a alma e o espírito. Antes temei aquele que tem poder, que pode matar o corpo e fazer o quê? Fazer o quê? E lançar a alma no inferno. Inferno aqui já é um lugar de tormento, de sofrimento, de angústia. Aí preste atenção. No lago de fogo, versículo 14, não tem ninguém. Ali, ó. No lago de fogo ainda não tem ninguém. Mas o inferno, irmão, já está cheio até na boca. Força de expressão minha, já não está cabendo mais. Vai chegar um tempo que Deus vai pegar o inferno e vai lançar aonde? Está escrito aí que ele vai lançar aonde? É porque isso nós precisamos conhecer Bíblia. Aqui é ensino da Bíblia. É o estudo da Bíblia. Deus vai pegar o inferno e vai lançar onde? No lago de fogo. No lago de fogo, então não tem ninguém. Mas o que eu quero mostrar aqui é o segundo estado, que é a segunda morte. Que é a segunda morte, irmão? É a separação eterna de Deus, que a pessoa não tem mais oportunidade de reconciliar com Ele. Depois da morte, acabou a oportunidade. Quem sabe o dia que vai morrer? Quem sabe o dia que vai morrer? Quando morre, e se morre cheio de vida espiritual, você tem vida, não só essa vida aqui presente, você tem vida na eternidade, na presença de Deus, na comunhão, na alegria e no gozo de Deus. Você tem vida eterna. Aí preste atenção, aí tem pessoas que estão dizendo que no inferno não tem ninguém. É que o inferno não existe. Outros dizem que o inferno não existe. Você pode pecar à vontade, que não tem condenação para você. Aí aproveita deste mundo, não tem condenação mesmo. Mas a doutrina bíblica, a palavra de Deus, está dizendo que tem. Agora preste atenção. Isto aqui que nos faz entender que para não correr o risco de sofrer a morte espiritual e a segunda morte do estado eterno, aí precisa estar subjugado ao poder, à unção e à direção do Espírito Santo, porque enquanto estiver subjugado ao poder, à direção do Espírito Santo, ele está gerando vida espiritual em nós. Ele está sempre nos renovando, nos enchendo de vida, nos dando força, nos dando graça, nos mantendo na comunhão com Deus, nos mantendo de pé, nos levando sempre à obediência, ao relacionamento sério, verdadeiro com Deus. Abrace o Espírito Santo, receba Ele na sua vida, deixa Ele te renovar, não o entristeça, porque é Ele que está sempre renovando e dando condições de você vencer a velha natureza e manter firme a sua comunhão com Deus. Quando nós
não aceitamos, ou descuidamos, melhor dizendo, e a natureza adâmica que nós recebemos, ela começa a comandar e dominar a nossa vida, nós passamos a produzir frutos. Segundo ela, e não segundo o Espírito. Abre aí a sua Bíblia. Eu quero que os irmãos leiam comigo Romanos capítulo 8, versículo 5 e o versículo de número 6. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que são, aí veja bem, os que são segundo o quê? São segundo o quê? São segundo a carne. Carne aqui não é essa carne, é essa inclinação para a desobediência, a inclinação para o pecado, essa velha natureza. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aqui isso gera doença espiritual. A pessoa começa a adoecer espiritualmente falando. Porque ele está deixando a velha natureza tomar conta. Ele está deixando esta natureza adâmica governar. Ele está limitando a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo já está ficando de escanteio. O Espírito Santo já não está mandando mais. O Espírito Santo já não está tendo mais liberdade. Ele quer, mas a pessoa não aceita. A velha natureza, segundo a carne, é que está governando, está inclinando a pessoa para as coisas da carne. Tudo aquilo que é da carne é o contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que é da carne não glorifica a Deus. É coisa do mundo e do maligno. É do diabo. É o contrário a Deus. Por isso Deus, Ele operou em nós o novo nascimento. Deus operou em nós a regeneração. Deus criou em nós uma nova natureza e nos deu o seu Espírito para nos dar condições de andar segundo a sua vontade e não segundo a carne. Por isso Paulo ele diz: mas os que são segundo o Espírito, eles inclinam para onde? A inclinação deles é para onde? Inclinam para as coisas do Espírito. Aí o Espírito Santo, ele opera, ele dirige a nossa vida, ele controla a nossa vida, levando-nos a glorificar a Deus, a obedecer a Deus. Ele nos leva à comunhão com Deus, ele nos leva à santidade, ele nos enche de vida, ele nos enche de graça, porque o Espírito Santo está comandando, ele não nos deixa ir para as coisas segundo a carne, mas segundo as coisas do Espírito. Vamos ler o versículo 6. Porque a inclinação da carne é o quê? É o quê? Aí eu quero que você analise comigo. Um crente, ele aceitou Jesus, ele recebeu o novo nascimento, a regeneração, o Espírito Santo operou nele a transformação da sua vida, a sua natureza da carne adâmica ou a velha natureza, ela está dominada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo cria uma nova natureza. Esse crente agora, ele lê a Bíblia, ele obedece à Bíblia, ele obedece, ele anda nos caminhos do Senhor, ele desvia do mal,
ele tem temor a Deus, mas daqui a pouco começa uma briga dentro dele. Aquele leão que eu disse que foi amordaçado, acorrentado, ele começa a dar os pulos dele, ele está faminto, ele quer carne. Leão não gosta de carne? Aí começa aquela tribulação interna. Começa aquela batalha interna. E o inimigo, irmão, provei nesta hora. Aí o crente começa a titubear. Ao invés dele ler a Bíblia, dele vir para os cultos de doutrina, ao invés dele buscar Deus, ao invés dele jejuar, ao invés dele consagrar, buscar força, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele começa a inclinar-se para as coisas da carne. Preste bastante atenção que primeiro vem a inclinação. Aceita um pouquinho de uma coisa, aceita um pouquinho de outra, aceita mais um pouquinho de novo de outra coisa. A inclinação da carne. Ele começa a adoecer espiritualmente. Ele não morre de uma vez. Ele não dá um infarto espiritual e morre. Ele vai adoecendo aos poucos. Vai adoecendo. Ele não sente graça, não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de vir para a igreja, ele não sente vontade de adorar a Deus, ele não sente mais aquele ânimo espiritual. Ele começa a adoecer. E se ele não tomar cuidado, ele morre espiritualmente. Por causa da inclinação da carne. Ao invés de inclinar para as coisas da carne, ele deve inclinar-se para as coisas do Espírito. Porque enquanto você inclina para as coisas do Espírito, duas coisas acontecem na sua vida: vida e paz. Está escrito ali. Aí o Espírito Santo produz na sua vida vida e paz. Enquanto você inclina para as coisas do Espírito, o Espírito te enche de vida, te restaura. O Espírito Santo vai te enchendo de vida. Crente cheio de vida, ele chega na igreja, ele canta, ele ora, ele participa, ele lê a Bíblia, ele é santo, ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele vence o mundo, ele é cheio de paz. Ele tem paz com todo mundo. Ele não arruma intriga, ele não briga, ele não cria problema. Ele é cheio de paz, porque o Espírito Santo está operando na sua vida. Ausência de morte na vida dele. Aí preste atenção, meu filho. Quando ele tem a inclinação para as coisas da carne, o Espírito Santo está perdendo o comando da vida dele. O Espírito Santo já não está reinando mais. É outro que está reinando. Aí o que acontece? O crente está doente espiritualmente. Aí ele passa a produzir os frutos da carne. Volta lá o versículo 5 para mim, por favor. Por isso, preste atenção, o crente, tem um crente que anda segundo a carne, e tem um crente que anda segundo o Espírito. Enquanto ele anda segundo a carne, ele adoeceu. Ele produz os frutos da carne. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, 19.
Gálatas 5, versículo de número 19. Vamos lá? O que diz aí? Aí preste atenção. O que Paulo diz aqui? Ele diz, porque as obras da carne, o que ela faz, o que ela processa no interior da pessoa, o crente deixou de andar no espírito, ele anda agora segundo a carne. E as obras da carne, elas se manifestam, ela está dentro, elas começam a manifestar através do que a pessoa fala, através das atitudes, através da pessoa, a maneira da pessoa se vestir, através das pessoas andar, se relacionar. Elas estão dentro, porque o crente anda segundo a carne, ele não anda segundo o espírito, ele está doente espiritualmente, o Espírito Santo não governa mais, quem governa é a carne, aí ele produz segundo a carne, ele não produz segundo o espírito. Aí as obras da carne começam a manifestar. As quais são, primeiro, fale para mim, primeiro ali, prostituição. Segundo, impureza. Todo tipo de pensamento e prática condenável pela palavra de Deus, voltado para a sensualidade, pornografia, é impureza. Esses crentes que namoram e masturba, e faz masturbação, e torna viciado em masturbação, impureza. A Bíblia está dizendo, impureza. As quais se manifestam são prostituição, impureza, que mais? Lascívia. Vamos ver mais, 20. Que mais? Idolatria. Quantos crentes idólatras? Eu? Se tiver um show aí, vai lá no Alves Cabral e vê lá na fila quantos crentes vai lá. Muitos estão levantando o ídolo dentro do coração. Idolatria. Que mais? Feitiçarias. Aí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Quando nós lemos aqui, vamos lá. Vamos, depois eu volto. Eu não estou com pressa, não. Feitiçarias. Depois, o que mais? Inimizades. Depois vem o quê? Porfias. Depois vem emulações. Depois vem iras. Depois vem pelejas. Depois vem dissensões. Depois heresias. Vamos ver o 21. Vem o que mais? Invejas. Depois, homicídio. Depois, oh meu Deus, bebedice. Quanta gente virando copo aí. Lutonarias. E mais o quê? E mais o quê? Coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, a porta do céu, é eu que estou falando ou é a Bíblia que diz? Sou eu ou a Bíblia? Não, eu não estou condenando ninguém, quem está falando aqui é a Bíblia.
A porta do céu está fechada para eles. É sério, irmão. Mas deixa eu dar uma passadinha de novo aqui, rapidinho. Algumas coisas aqui, eu vou chegar lá à frente. E depois os irmãos vão entender alguma coisa daqui, com mais detalhes. Mas deixa eu recapitular alguma coisa aqui. Isso aqui primeiro. Isso aqui chama iniquidade. No hebraico, iniquidade significa avon. É a marca de um produto que muita gente comercializa aí. Iniquidade. No hebraico significa avon. A marca de um produto aí. Que na raiz hebraica significa maldade. Está implícito. Essa natureza nossa foi contaminada pela maldade. Por causa disso, irmão, só existe um. Tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que é Deus quem faz. Operar o novo nascimento e a regeneração, só o Espírito Santo. Nós não temos condições de mudar a nossa vida. Só o Espírito Santo faz. Para dominar essa maldade que existe. E aí tem outras definições, traduções que vai, depravação. E por aí afora. Mas eu quero parar aqui. A maldade está dentro do coração de todo ser humano. Por isso ele depende da graça de Deus, do poder de Deus na sua vida. A pessoa não consegue relacionar com Deus, obedecer a Deus, ser sujeito a Deus, sem o poder de Deus na sua vida. E algumas obras da carne, elas se manifestam com frequência na vida de alguns crentes. Aqui que entra a questão. Que não era para manifestar. Mas por que então manifesta? Porque o crente, muitas das vezes, ele não amadurece espiritualmente. Ele não cresce. Veja bem, eu disse aqui, e vou repetir para você entender. Nós nos alegramos com o nascimento de uma criança. Alegramos ou não? Traz alegria numa família? Traz ou não? Fico alegre, feliz porque nasceu uma criança. Mas isso é tudo. Se essa criança não crescer, não desenvolver, você fica feliz? Ter uma criança toda a vida, com 20 anos, com 30 anos. Essa criança precisa de desenvolver. Essa criança, a faculdade dele precisa crescer, desenvolver. Assim é a vida espiritual. Deus opera o novo nascimento. Deus opera a regeneração. Deus te coloca na posição espiritual. Deus te prepara e te coloca no caminho. Aí você tem que ir se transformando. Entenderam? Você tem que ir transformando. Você tem que ir crescendo. Você tem que ir desenvolvendo a salvação. A operação de Deus na sua vida te leva a crescer, amadurecer, desenvolver espiritualmente. Aí você vai se estruturando na fé. Você não fica menino toda a vida. Você vai desenvolvendo na fé, na espiritualidade. Quando isto não acontece, o crente volta ao estaca zero. Esses sentimentos aqui começam a manifestar na sua vida, porque não houve desenvolvimento espiritual. É isso que a gente muitas das vezes fica triste. Você prega para a igreja, você ensina, força de expressão minha, como alguém diz, abre a sua cabeça e coloca isso dentro dela. Mas não adianta. Aí eu pergunto, Deus, eu estou ensinando errado? Será que eu falo grego?
As pessoas não desenvolvem na sua vida espiritual. Não cresce, não amadurece. Aí veja bem. Existem 3 tipos de homens. Homens, quando eu falo a palavra homens aqui, dentro desse contexto, eu estou generalizando. Não se trata aqui do gênero sexo. Homem, espécie humana. 3 tipos de homens dentro da vida espiritual. Primeiro, existe o homem natural. Existe o homem espiritual. E existe o homem carnal. 3 classes de homens dentro no mundo espiritual. Vejam bem, observe uma coisa aqui. Antes de definir para a igreja, eu disse que ia recapitular aqui alguma coisa. Aqui nós temos uma palavra aqui, porfia. Volta lá o versículo anterior. Onde está porfia? Porfias. No versículo 20 é a 4ª palavra. Como definimos porfia? O que é porfia? Porfia é uma disputa, é uma competição. Entre os crentes não tem disputa, não tem competição. Isso não é obra da carne. Se é obra da carne, é um sinal que alguém está doente espiritualmente. Aí veja bem, a igreja, se eu falar dentro do nosso contexto assembleiano, eu vou usar dentro do nosso contexto assembleiano, se eu falar que os crentes precisam de cura interior, muitos crentes vão ficar horrorizados. Mas um crente que tem porfia na vida, biblicamente falando, ele está doente. Por quê? Ele está cometendo um pecado que jamais era para ele cometer, que não é próprio de um crente. É a iniquidade, a raiz da maldade. Sustenta a porfias. Sem falar as outras coisas. Eu estou falando aquelas coisas mais. Aí um crente que porfia, que teima, que é competitivo, ele não é um crente carnal, ele está dentro da igreja, ele está dando glória a Deus, ele está falando em língua estranha, ele está pregando, mas ele é um crente que está na carne. A inclinação dele está sendo para onde? Para a carne. Vamos ver outra palavra aqui, entre as outras. Vamos ver, eu não posso falar de todos, senão não dá tempo. Vamos falar, emulações. O que significa emulações? Sentimento que incita a igualdade ou superioridade a outrem. Quando isso acontece, a pessoa não cede honra a ninguém. Cresceu um pouquinho? Não, eu tenho que ser maior do que ele. Aí Deus se exaltou. Não, mas eu tenho que ser maior. É aquele espírito de superioridade. E aí, veja bem. Aqui vem outras coisas que vai nascendo. Egoísmo. É aquela disputa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A pessoa, se ele aparece na igreja, ele tem que apagar, porque a luz do outro ofusca o seu brilho. Aí ele tem que fazer de tudo. Aí começa aquela... O que é isto? Isto são obras de quem? Agora, por que manifesta as obras da carne? Porque existe um sentimento de maldade no interior. Quando isso acontece, significa o quê? Que o Espírito Santo de Deus está saindo do comando. A pessoa está voltando ao governo da carne, da velha natureza. Ele não está produzindo segundo o Espírito, ele está produzindo segundo a carne.
Isso glorifica a Deus? Não. E aí, irmãos, que as coisas vão complicando na vida espiritual. Eu poderia falar mais coisas, mas não vai dar tempo. Deixa eu parar por aqui. Aqui já deu uma noção. Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos diz, o crente, ele adoece. Primeiro, ele adoece espiritualmente. Ele precisa ser curado espiritualmente. Porque quando ele adoece espiritualmente, aí o Espírito Santo começa a perder o controle. E a pessoa adoece, ele passa a produzir segundo a carne. E quando ele adoece espiritualmente, ele vem a doença emocionalmente da alma. E quando a alma adoece emocionalmente, ele começa a adoecer fisicamente. Entendeu? Aí as coisas vai complicando. Vai complicando. Por que tem muitos crentes que estão na igreja, mas são doentes? Emocionalmente, espiritualmente. E existem doenças psicossomáticas. Ele vai adoecendo, ele fica doente. E quando você vai buscar a raiz desta doença, ela está lá dentro do coração, lá na alma, porque começou no processo aqui. Ele deixou de produzir no espírito, está produzindo na carne. Deus nos preparou, Deus nos deu condições, Deus nos regenerou, Deus operou um novo nascimento, Deus nos colocou numa condição de produzir no espírito e não na carne. Quando deixamos de produzir no espírito e passamos a produzir na carne, adoecemos, começamos a adoecer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Aí se você vê, deixa eu só passar aqui, a minha hora já está acabando. Mas vamos lá, mesmo Gálatas, vamos começar a ler no 22. Eu poderia falar aqui de inveja. Deixa eu falar para vocês. Crente sente inveja? Hã? Crente sente inveja? Crente sente inveja? E quando a irmã joga o cabelo assim, a outra assim. Que coisa feia. Como é que ela fica? Mas no fundo dela diz, eu que tinha que ter aquele cabelo. E lá na maldade do coração diz, tomara que aquilo caia. Maldade, inveja. Quando você passa no corredor da igreja, que a pessoa olha com um canto de olho e diz, inveja, vontade de ser a pessoa. Vontade de estar no lugar que a pessoa está. Maldade, tudo isso define iniquidade. A raiz está na maldade, lá dentro. Ela começa lá dentro da imaginação. É Gênesis 6 e 3. Deus viu que a imaginação do homem era continuamente má. Mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, foi lá e nos transformou. Mas muitas das vezes nós não ficamos na transformação. Por causa disso que o final da terça-feira passada, a última palavra foi para Jesus, disse assim, permanecei no meu amor, não saia dele. Mas o crente não permanece, vai saindo. Aos poucos ele vai saindo, e não se dá conta que ele está saindo do amor. Ele está saindo do reino do Filho de Deus, o seu amor. Ele está saindo, Deus o transportou e colocou no reino do Filho do seu amor. Deixou ele lá, fique aqui. Mas daqui a pouco ele sai, e vai saindo paulatinamente, ele vai saindo. Inveja. Quantos crentes têm inveja? Se pudesse cortar o pescoço do outro fora, cortava, para aniquilar ele uma vez, para não ver ele mais na vida. Cheio de maldade. Cheio de maldade.
Isso gera o quê? Primeiro, morte espiritualmente. Aí o que eu estou dizendo para a igreja: quantos defuntos ambulantes tem aí? Quantos crentes mortos? E não se engana não, viu, irmãos? O que eu vou dizer aqui, não quer dizer que eu estou menosprezando aqueles que guardam os costumes. Tem muita gente com cabelo cheio de ponta. Tem muita gente com a sobrancelha que atravessa de um lado para o outro. Tem muita gente que usa aquele saião lá embaixo, no pé, que nem um rachadinho tem. Mas o coração está cheio de maldade. Está cheio de maldade. As pessoas fazem disso seu cartão postal. Mas lá no seu interior está corrompido. É aquilo que Jesus disse, é um sepulcro caiado. Cheio de maldade. Tem pessoas que estão na igreja, mas o coração está cheio de maldade, orando para o marido morrer, para ficar livre dele. Cheio de maldade, cheio de homicídio dentro do coração. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus de novo, tem que nascer de novo. Isso é iniquidade, é maldade dentro do coração. Não vê a hora que acontece um acidente lá e recebe a notícia: meu marido morreu. O homicídio está dentro do coração. Está na igreja. Cheio de crente hipócrita. Ô Jesus. E ainda tem pessoas que chegam e dizem assim: com licença, irmão, deixa eu tirar a trave do seu olho. Você está com a trave aqui. E eu deixo a trave mais. E ele não vê o que está no dele. Eu estou falando a palavra de Deus. Crentes que precisam ser restaurados, curados, espiritualmente, emocionalmente, precisam de uma cura, de uma intervenção divina na vida, para ser transformado, para serem libertos, para serem felizes, para ter alegria, para produzir o Espírito do Espírito na vida. Senão não consegue produzir. Eu vou deixar para terça-feira que vem detalhar para a igreja os 3 tipos de homens: o homem natural, homem espiritual e homem carnal. Como se processa? Mas eu quero Gálatas 5:22 para me encerrar aqui. O crente que está no Espírito, o que acontece com ele? Ele produz o fruto do Espírito. E o que é fruto do Espírito? Vamos lá. Caridade. Irmão, ele é cheio de amor. Caridade é o amor na prática, é a ação do amor. Caridade. O que tem aí mais? Gozo. Você é uma árvore que produz gozo, cheio do fruto de gozo do Espírito Santo. Não tem tristeza que te abate, não há aflição que entra nesse coração, porque aí reina o Espírito Santo de Deus, aí não reina depressão, aí não reina ódio, aí não reina morte, você tem cheio de Espírito Santo. Você produz a glória. Irmão, Deus não preparou a sua vida para você andar assim. Estou triste. Não, Deus não te preparou. Deus te preparou para você andar assim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estou cheio de alegria. Estou cheio de paz. Deus preparou a sua vida. Você produz no Espírito. Sai da carne nesta noite e entra no Espírito. Mata esta carne. Crucifica ela com Jesus na cruz e recebe vida e vida em abundância. Paz. Você vê que aqui a iniquidade está morta, está presa, acorrentada.
produz paz. A pessoa vem com guerra, bandeira vermelha, você levanta a bandeira branca. Sou amigo da paz. Você quer discutir, vai discutir sozinho. Aqui você não arruma briga. Aqui você não arruma confusão. Você vai falar, vai ficar falando noite toda. Eu vou dormir meu sono tranquilo. Paz. Comigo não tem conflito. Quer fazer guerra? Faz sozinho. Tem um ditado que quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, dois não briga. Se você tiver que brigar, vai brigar sozinho, porque eu sou da paz, sou amigo da paz, sou pacificador. Quantos pacificadores tem aqui? Você não entra em conflito, você não entra em discussão, você não briga, você não fala, você não discute. A sua boca é dominada pelo Espírito Santo, esta boca é santa, esta boca produz segundo o Espírito só palavras que edificam e que glorificam a Deus. Saúde espiritual. Você produz no Espírito, você não produz segundo a carne. Você sabe por que tem muito crente doente? Porque ele discute, depois não tem a humildade para pedir perdão. Depois ele não tem graça para arrepender do que fez. Ele fala mal, ele difama, ele quebra o pau da barraca. Depois não tem a humildade para chorar. Aí ele fica cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de iniquidade, cheio de morte. Aí o câncer está lá dentro, ele está corroendo, ele está contaminando, o câncer está crescendo, crescendo, e a pessoa está morrendo, morrendo. Ele vai morrer espiritualmente aqui e vai morrer na eternidade, segundo o nosso Deus. Mas antes que você morra, Jesus quer te curar. Aqueles crentes que não estão aqui, mas estão na internet, Jesus quer te curar da raiz de amargura, da falta de condições de perdoar, de relacionar. Essa igreja era para todos aqui. Eu fiz até um apelo domingo. Não perde o estudo de texto. Jesus quer nos restaurar. Jesus quer nos dar uma restauração. Jesus quer nos curar. Ele quer nos dar condições de produzir estes frutos. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão, manso. Não briga não, não mexe com confusão não. A casa diz que a sua casa é paz. Mesmo que tenha um guerreiro lá, ele não tem com quem fazer guerra. Se ele vai fazer guerra, ele tem que sair fora de casa, porque dentro de casa não tem quem faz guerra. Lá é todo mundo amigo da paz. No departamento da igreja, as pessoas futucam um, alfineta outro aqui, dá uma alfinetada em outro. Ah, você quer saber quantas pessoas que estão na carne? Você quer saber? Você vai lá no Facebook e olha lá. O veneno que está aqui dentro. A pessoa vai lá no Face e despeja lá. Aí você olha e diz assim: quanta amargura, quanta revolta. Já que precisava desse desabafo todo. Mas pode uma fonte jorrar coisas boas se ela está contaminada, se ela está doente, se ela está ferida pela morte? Só vomita morte, coisa ruim, estragado. Mas quando você abre de um crente que está no Espírito, ele dá testemunho, ele conta coisas bonitas, ele fala coisas boas, que te faz chorar, que te faz glorificar, que te anima, que te encoraja, que te dá força para vencer nas suas lutas, porque ele está cheio de vida,
Ele produz vida, os frutos dele é fruto bom, ele é árvore boa, alamachurianto, calamanabacai. Ele produz coisas boas, porque ele está no Espírito, ele produz frutos bons. Deixa eu parar, para encerrar aqui, para eu, 22. Bondade, fé, mansidão, temperança. Aí o 23 ele fecha dizendo: contra estas coisas. A palavra de Deus é maravilhosa. Contra 23 estas coisas aqui não há lei. A morte não pode vencer estas coisas. Aí lembra, o crente precisa de ele precisa de transformação. Ele precisa ser transformado sempre. Se ele não for transformado, ele tem duas opções. Ou ele vai ser um crente carnal, natural não vai ser, porque ele conhece a palavra de Deus, ele só não vive ela. Ele cita ela, ele fala para os outros, ele até ensina os outros, ele até exorta os outros. Você já viu aquela pessoa que vai lá no Face e aponta erro de todo mundo? Ele só não tem coragem de apontar o erro dele. Ele só não admite o erro dele. Ele só não admite que ele precisa mudar. Ele só não vê o erro dele. Ele vê de todo mundo, mas ele não vê o dele. Sabe por quê? Ele é carnal. Ele era natural. Ele foi transformado, nasceu de novo, mas não permaneceu no amor de Jesus. Ele não permaneceu na posição que Jesus colocou. Ele regrediu e se tornou um crente carnal. Ele conhece, mas não vive a realidade que precisa viver. Ele parou de produzir na vida. Esse é o crente doente. Você lembra aquilo que Jesus disse? Não és morno, não és frio, não és frio e nem quente. Parou no meio. É o quê? Morno. Deus não suporta mornidão. O que ele faz? O que ele faz? Vomitar-te-ei da minha boca. Esta noite, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Ele está ministrando aqui. Ele está ministrando no seu coração. Eu não tenho tempo, mas eu quero que você curve a sua cabeça. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele falou no seu coração como falou no meu. E eu quero que você agora faça uma análise. Eu não terminei o estudo, ainda tem outros dias, então tem mais ministração para fazer. Mas eu quero que você faça uma análise agora dos frutos que você está produzindo. E esta noite é noite de cura. Hoje o seu coração está sendo preparado, mas vai chegar uma terça-feira que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, porque Jesus não quer te ver assim.
Jesus te preparou para ser uma árvore frutífera. E Ele está dizendo que Ele te deu condições de produzir frutos com qualidades. Frutos para a glória dEle. E hoje Ele está preparando o seu coração para você ser restaurado, para você ser curado. Ele quer tocar lá no profundo do seu coração nesta noite. Ele quer ministrar lá no profundo da sua alma com esta palavra. Ele quer mudar o seu ser. Ele quer mudar a sua vida. Esta noite Ele está trabalhando na sua vida para te mudar, para te restaurar, para te curar, para começar a dar a saúde, saúde espiritual, saúde emocional e te curar fisicamente. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus receba a ministração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que todas as áreas da sua vida seja tocada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora. Em nome de Jesus, vai ministrando agora. Deus trabalha agora. Em nome de Jesus. Visita com teu poder, com a tua graça. Renova agora, Jesus. Vai renovando agora. Vai dando força, vai preparando, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre a tua vida nesta noite. Deus vai abençoando estas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos.